Que vive confortavelmente bem. Ele não está falando a um povo muito bem sucedido, a um povo que vive tranquilamente, não, nada disso. Ele está falando a pessoas cansadas, ele está falando a pessoas que estão feridas, pessoas marcadas por fracassos e memórias difíceis. É a esse povo que Deus está falando. E ainda assim, apesar disso, Deus não começa dizendo, façam planos novos. Não é isso que Deus fala. Ele começa dizendo, parem de viver presos àquilo que passou. Saiam da prisão do passado. Não que o passado não importe, é claro que o passado importa, mas porque o passado, ele não pode governar o nosso futuro. Amém, irmão? O passado, ele não pode governar o nosso futuro. E hoje, mais do que encerrar um ano, que é uma transição temporal, né? Nós vamos sair de 2025 e entrar em 2026 daqui a pouco. Mas muito mais do que isso, nós estamos diante de uma transição espiritual também. Um ciclo que se encerra com tudo que ele trouxe, dores, aprendizados e marcas, e um novo tempo que se anuncia. Nós temos usado muito esse termo, né? Um novo tempo que se anuncia com uma responsabilidade pastoral e de uma condução e de uma expectativa diante de Deus, e também uma responsabilidade por parte de cada irmão que faz parte do corpo de Cristo, que se reúne aqui na Caetã 1440, Igreja Batista Semeado. E eu quero dizer para você que isso não é alguma coisa fácil, não é alguma coisa que se resolve num estalo, que é alguma coisa leve, isso não é neutro. Toda mudança que inicia no coração de Deus exige discernimento, exige maturidade e, acima de tudo, exige compromisso. Toda mudança exige compromisso. O Senhor deixa claro, e nós precisamos entender isso, que a coisa nova que Ele faz não surge no conforto, ela surge no deserto. Ele está falando ali no meio do deserto, não é no meio do conforto. Ele diz assim: eis que porei um caminho no deserto. O caminho aparece justamente onde antes não havia passagem. O rio nasce aonde só existia sequidão. No mesmo texto está dito o seguinte: e farei rios no ermo, quer dizer, onde não tem nada, vão fluir rios, no meio do deserto. Isso nos ensina que novos tempos não são apenas presentes de Deus. Um novo tempo não é um presente de Deus. Claro que viver um ano a mais, viver um novo ano, ter um novo começo, ter uma continuidade de vida, enquanto tantos tombaram no decorrer de 2025. Perdi uma das pessoas mais preciosas da minha vida em setembro, a minha mamãe, e é claro que ela está nos braços de Cristo. Aliás, hoje me deu muita saudade de minha mãe, no primeiro final de ano longe dela. Mas a gente sabe que, apesar disso, ela está nos braços de Cristo, e o que nós aprendemos com essa fala de Deus é que novos tempos não são apenas presentes de Deus. Nós recebemos o presente da vida, são também chamados da parte de Deus. Mais do que presente, nós somos chamados por Deus. Nós somos chamados a mudar de postura quando necessário, a alinhar o nosso coração com o coração do Senhor e, acima de tudo, assumir compromissos mais profundos. A expectativa de Deus para 2026, com relação a cada um de nós aqui, é assumir compromissos. E quando a gente fala em compromissos, é em todas as áreas. Eu já disse isso aqui e vou repetir, eu disse no domingo: Deus não inaugura novos tempos para nos animar momentaneamente. Não é esse o objetivo de Deus.
Ele inaugura novos tempos para nos formar, trabalhar no nosso caráter espiritual. Esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Enquanto o nosso objetivo é adorar a Deus, o objetivo principal de Deus é trabalhar na nossa vida. Todos nós precisamos ser ajustados. Todos nós precisamos passar por uma metamorfose e por uma metanoia. Metamorfose é mudança de forma, metanoia é mudança de mente. E quando nós mudamos a forma, quando nós mudamos a mente, nós ajustamos mais ao Senhor. E toda coisa nova que vem do céu, irmão, exige uma resposta à altura aqui na terra. Você está ganhando um presente da parte de Deus, e eu estou também ganhando um presente da parte de Deus. Precisamos responder à altura. Como todos os anos, acredito que você que é cristão há muito tempo, no último culto do ano, ouve alguma mensagem de despertamento. Hoje não vai ser diferente. Deus quer despertar o nosso coração. Olha para a pessoa do lado e diz assim: Deus quer te despertar nessa noite. Ele quer despertar a sua vida. Ele quer despertar a nossa vida. Eu quero então falar 3 coisas sobre esse tempo que é necessário que você precise considerar, que você precisa considerar. Está comigo aqui? Quem está comigo aqui, diga amém. Então vamos lá. Primeira questão que eu quero pensar com você nesse momento sobre o novo tempo é que um novo tempo exige discernimento espiritual. Novo tempo exige discernimento espiritual. Quando Deus fala ali através do profeta Isaías para não se lembrar das coisas passadas, Ele não está propondo uma amnésia espiritual. Não é para você esquecer o que passou. Não é isso que Ele está falando absolutamente. A fé bíblica, ela não apaga a história, ela redime a história. É diferente. O passado tem o seu valor. Ele ensina, ele corrige, ele amadurece. O problema começa quando aquilo que Deus fez ontem se transforma no limite para aquilo que Ele pode e quer fazer amanhã. Muitas pessoas limitam por conta daquilo que Ele fez ontem. Então é como se colocassem um limite daquilo que Deus pode fazer. Há momentos em que passamos e que vemos aí que alguns testemunhos eles acontecem e são muito fortes para nós. A igreja corre o risco de, quando viver apenas em memória, de ver o seu ministério enfraquecido. O ministério pastoral, o ministério da igreja se enfraquece quando tenta conduzir o povo olhando somente pelo retrovisor. Tem muita gente que só olha pelo retrovisor. E eu quero dizer, eu quero afirmar para você que não tenha dúvida do que eu vou te falar agora. Deus continua o mesmo. Deus mudou. O Deus de ontem é o Deus de amanhã e será eternamente. Mas os seus caminhos nem sempre se repetem da mesma maneira. Nós precisamos entender isso, porque tem muita gente que é saudosista, muita gente que acha que aquilo que funcionou lá atrás funciona aqui. É a coisa da síndrome de Gabriela. Quem conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, mas nem sempre é assim. Deus continua sendo o mesmo, mas os seus caminhos nem sempre se repetem da mesma maneira. Existem experiências que marcaram nossa caminhada, métodos que sem dúvida nenhuma deram frutos, estruturas que serviram bem naquele tempo, e tudo isso tem valor. Não se pode desprezar essas coisas, mas discernimento espiritual nos ensina algo precioso que eu quero compartilhar com você agora. Nem tudo, preste atenção, nem tudo que funcionou ontem comunica a vida no dia de hoje. Nem tudo que foi útil no passado ainda é instrumento de Deus no presente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes as pessoas, pastor, mas
As pessoas pensam assim: pastor, funcionou, na época da minha avó era assim, funcionava muito bem. Quando eu comecei a caminhar na igreja, há 50 anos atrás, funcionava muito bem. Deus é o mesmo, a igreja continua sendo a mesma, mas os conceitos, o contexto é diferente, irmãos. E nós temos que considerar isso. Quando nós insistimos em tentar usar sempre os mesmos métodos que foram usados, nós corremos o risco de proteger formas e perder o mover de Deus. Às vezes estamos tão preocupados em proteger determinadas formas que entendemos às vezes ser a ortodoxia batista ou a ortodoxia cristã e acabamos nesse momento preservando as formas e perdendo o mover, o timing de Deus. Claro que nós não estamos falando aqui em modismos e coisas dessa natureza, mas nós precisamos considerar o que Deus está fazendo. Discernir o novo tempo é aprender a fazer perguntas difíceis diante do Senhor. Não apenas lembrar o que Ele já fez, mas buscar sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo agora. Essa é a expectativa deste pastor e acredito que de Deus para esta igreja também. É sair da repetição automática. Tem pessoas, irmão, que entram numa repetição automática e precisamos sair dessa repetição automática e entrar no modo de escuta atenta. Estar atento naquilo que Deus está falando. Coloquei hoje lá uma experiência do irmão Dei, eu sei, aliás eu falei no grupo que foi a experiência dele, lá do, prove, experimente e ganhe um pacote. Ele ouviu, por isso ele foi abençoado. Quantos de nós não ouvimos? Quantos de nós deixamos de ouvir a voz de Deus e por isso acabamos perdendo o timer de Deus, o time de Deus, acabamos perdendo aquilo que Deus tem de mais precioso para nós. Precisamos sair da repetição automática e estar atento àquilo que Deus está falando. Reconhecer que Deus continua abrindo caminhos, abrindo novos caminhos. Preste atenção nesses novos. Destaque para essa palavra. Só que muitas vezes esses novos caminhos, eles são abertos em desertos diferentes daqueles que nós já atravessamos. Nem sempre atravessamos os mesmos desertos. E aqui surge um desafio muito claro e objetivo para nós enquanto igreja. Não idealizar o passado como se o passado tivesse sido perfeito. O passado teve o seu valor, mas ele não pode ser idealizado como se ele tivesse sido perfeito, porque ele não foi. E não tampouco tratar o futuro como se o futuro fosse uma ameaça para a nossa ortodoxia. Os irmãos estão comigo aqui, estão entendendo? Essa é a visão de Deus. O Espírito Santo, ele não habita em museus espirituais. Ele habita no meio de nós. E apesar de não habitar em museus espirituais, certamente também não se compromete com projetos sem direção. Mas o Espírito Santo habita no meio de nós e vai nos dar visão e sempre visão. Precisamos discernir o caminho com os olhos dos céus. Essa é a direção. E com os pés firmes na terra, atentos à voz de Deus, para que esse tempo específico, tempo de Deus, nos conceda a vida segundo o propósito de Deus. Segunda questão que eu quero abordar aqui sobre esse tema tempo, é que um novo tempo exige conversão e mentalidade. Conversão de mentalidade. É o que Deus espera de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo,
as coisas velhas, eis que tudo. Quando Paulo afirma em 2 Coríntios que em Cristo nós somos nova criatura, ele não está usando uma linguagem poética, irmãos. Não, de jeito nenhum. Ele não está querendo nos emocionar, como muitas pessoas se emocionam muito nos cultos. Ele está descrevendo uma transformação profunda que nós, os crentes em Jesus Cristo, temos que passar. Ele está descrevendo uma transformação que começa no nosso coração, passa pela nossa mente e se revela onde? Nas nossas escolhas. É isso que acontece. Ser nova criatura não é apenas sentir algo diferente, é mais do que isso. Ser nova criatura é aprender a pensar diferente, decidir diferente, caminhar diferente, sempre para a glória de Deus. Sempre, a nossa caminhada sempre para a glória de Deus. Por isso, num novo tempo de Deus, nós não podemos resumi-lo em mudanças externas. Não é apenas trocar o nome no ministério, jogar o 5 no lugar do 6 ali, né? 2025 para 2026, reorganizar a nossa agenda, ajustar o formato do culto. Tudo isso é importante, mas o novo tempo exige mais do que isso. Exige uma conversão real da nossa mentalidade. Está comigo aqui, irmão? Amém. Você está pronto para a transformação e renovação da sua mente? Amém. Está pronto para a metanoia? E metanoia é isso que Deus espera de nós, não só da igreja, mas do pastor também, de todos nós. E o pastor também é igreja, também faz parte da igreja, e todos nós precisamos passar por isso. E sem isso, qualquer mudança será apenas aparente. Se não houver essa metanoia, será apenas uma mudança aparente. O ministério em determinado momento vai adoecer, e quando o ministério adoece, nós vivemos momentos difíceis, e o ministério sempre adoece quando o pastor tenta carregar sozinho o peso de uma visão. O pastor ele vem para a igreja com uma visão espiritual. É por isso que eu sempre digo o seguinte: como pastor da igreja, o que eu espero dos irmãos não é que sejam assim, tudo que eu falar aceitem, mas a visão espiritual os irmãos precisam entender. Quem tem é o pastor, e ela vai ser confirmada no coração de cada irmão. E no momento que essa visão que eu trouxer for distorcida daquilo que Deus tem para nós, e nós possamos encontrar, e nós venhamos a encontrar na palavra de Deus alguma distorção, nessa hora pode puxar a orelha do pastor. Mas nós precisamos entender que nós, apesar disso, apesar da convicção da visão espiritual, eu não imagino que a visão eu vá carregar sozinho, como se eu fosse o único responsável pelo futuro espiritual da igreja. A igreja também adoece quando se porta como plateia. Tem algumas igrejas que não são mais do que plateia. Elas ficam ali só avaliando, cobrando, assistindo, mas não se comprometem. O corpo de Cristo só funciona quando cada parte, cada um de nós, cada membro que somos nós, nos posicionarmos e assumirmos a nossa responsabilidade diante de Deus. É um desafio para você em 2026. Talvez você queira ir para a faculdade, você queira casar, você queira comprar uma casa, queira comprar um carro, queira melhorar o seu investimento. Tudo isso é importante, tudo isso é interessante. Mas mais do que tudo isso, é importante que cada um assuma a sua responsabilidade diante do corpo de Cristo. Nós somos uma família aqui. Eu não vim para cá para trabalhar sozinho, e sei que não vou trabalhar sozinho.
Mas também sei que muitos irmãos ainda não assumiram o seu compromisso. Compromisso de trabalho, compromisso financeiro, e nós precisamos que todos assumam. Esse é um ponto sensível, mas necessário de ser dito. E eu faço isso com amor, temor e em verdade. É minha função como pastor. Uma vez eu fui criticado numa igreja porque eu falava sobre o dízimo. Minha função. Alguém tem que falar. Dízimo é bíblico, sim ou não? Ah, mas é Deus que fala no nosso coração. Eu sei que é. Aliás, Deus fala no nosso coração em todas as questões. Mas também faz parte da nossa relação com Deus, com a igreja, com o ministério pastoral, com os nossos irmãos, com a comunidade. Esse é um ponto que precisa ser dito, bem como outras verdades, eu vou dizer. É o que eu falei domingo. Eu não vim aqui só para consolar, não. Eu vim para confrontar também. É o consolo e o confronto. Amém, irmão? Amém. Quem deseja ser consolado pelo Espírito Santo através do pastor, diga amém. Amém. Mas você está pronto para ser confrontado quando necessário? Amém. Essa é a situação. Precisamos estar prontos. E se Deus está nos conduzindo para um novo tempo, então práticas antigas, elas precisam ser examinadas à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou, os conceitos não mudaram, mas os contextos certamente mudaram. Aquela coisa de pecado que foram tolerados precisam ser confrontados para que haja arrependimento sincero. Comodismos que se instalaram no coração de muitos precisam ser abandonados, mesmo que isso cause desconforto. Irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes, assumir compromissos gera desconforto, mas nós temos que estar prontos para isso. Nós temos que estar prontos para isso, porque é isso que Deus espera de nós. Não há avivamento, irmãos. Não existe avivamento sem que haja arrependimento de cada um de nós. Não há crescimento saudável sem que haja mudança interna verdadeira. E não há novo tempo sem uma mente renovada pela verdade do Evangelho de Cristo. Toda obra nova que Deus faz começa ajustando o coração do seu povo. Todo momento de renovação que você vê na Bíblia começa no ajuste do coração, antes que haja a transformação do ambiente ao redor. Às vezes a gente quer que os vizinhos sejam alcançados, sejam transformados, mas se essa transformação não começar em nós, não vai dar certo, não. Tem que começar em mim e você. Tem que começar em cada um de nós. Eu tenho que deixar de picuinha, eu tenho que deixar de lado as minhas manias, as minhas certezas, as minhas teimosias, o meu pecado, e me submeter diante de Deus nesse novo tempo, para que Deus faça algo novo no nosso coração. Nós queremos, e muito mais do que um novo ano, haja mudança no nosso coração. E por último, eu quero encerrar minha mensagem de hoje, a última do ano, considerando que o novo tempo exige compromisso coletivo. Nós falamos aqui de compromisso espiritual, pessoal, mas existe também um compromisso coletivo. O livro de Neemias nos oferece um retrato poderoso da liderança e da participação coletiva. Nós falamos sobre isso domingo. Quantos estavam aqui domingo à noite? Nós falamos sobre isso, né? E ali em Neemias capítulo 2, 18, nós lemos: também lhes contei de como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para este bom projeto. Neemias recebe uma visão clara de Deus, mas não ergue muralhas sozinho. Ele convoca o povo, ele expõe a realidade, ele mostra os desafios e ele propõe um caminho.
E então ouvimos uma resposta que ecoa até hoje: levantemo-nos e edifiquemos. É a resposta que Deus espera de todos nós. É a resposta de todos nós. Vamos nos levantar e vamos edificar. Esse é o espírito de um novo tempo de verdade. Como eu disse no último domingo, irmãos, mudança espiritual real nunca acontece no esforço individual, é sempre coletivo. Deus nunca, em momento nenhum, chamou apenas um pastor para erguer a obra. Ele chama o corpo inteiro, todos nós, cada membro, a se levantar, a trabalhar, a orar, a compartilhar, a contribuir, todos juntos, para a glória de Deus e para a edificação da Igreja de Cristo que somos nós. Nós somos a Igreja de Cristo. O ministério, na realidade, irmãos, e nós queremos que esse ministério floresça, mas o ministério ele só floresce quando há corresponsabilidade. Todos são responsáveis. E comprometimento coletivo. Todos estão juntos. Todos juntos em nome de Jesus. Nesse sentido, eu vou ser um pouco, digamos assim, firme. Eu vou buscar, eu vou cutucar, eu vou chamar, eu vou conversar. Por favor, irmãos, em nome de Jesus, não achem que eu estou entrando na intimidade de cada um de vocês de maneira indiscreta ou personalizada. Cada vez que eu chamar você para conversar, vai ser para edificar a tua vida. Porque edificando a tua vida, a Igreja de Cristo é edificada. Como pastor, eu assumi diante de Deus e desta igreja, e assumirei isso no dia 7, de forma efetiva, o compromisso de servir com integridade, com temor e com fidelidade a Deus. E não posso seguir de outra maneira. Mas afirmo que é com a mesma clareza que já falei sobre isso no domingo: nenhum ministério, nenhum, vai prosperar onde a congregação é apenas espectadora ou coadjuvante. Pode ser o melhor pastor do mundo, não precisa ser um peba igual eu, não. Pode ser qualquer um. Pense no melhor pastor que você conhece. Não prospera se depender só do pastor. Não prospera. Se for um pastor de verdade, né? E tem esses pastores aí da teologia da prosperidade, eu não sei o que eles aprontam ali, todo mundo vai igual o patinho, cresce, mas nós não estamos atrás disso. Nossa visão não é pragmática, não é a qualquer custo. Nós nos detemos na sã doutrina bíblica e nos princípios cristãos. A igreja que espera apenas que o pastor faça tudo, perde a bênção de se envolver. E o pastor que tenta carregar tudo sozinho, caminha sim, mas para um esgotamento. É por isso que tem um monte de pastor aí com síndrome de Bonão. Por causa disso. Não é isso mesmo? Muita gente por causa disso. Porque tenta carregar sozinho. Esse novo tempo exigirá de nós orações mais profundas, serviço mais intencional. A palavra do momento no meio cristão é intencionalidade, discipulado mais sério e uma fé menos superficial. Nós vamos ter que mergulhar, meu irmão? Está comigo aqui? Vamos mergulhar no Espírito. Precisamos mergulhar. Deus está abrindo caminhos no deserto, mas cada muralha precisa de mãos que a levantem, como lá em Neemias. Cada rio precisa de corações que se dispõem. Cada visão, irmãos, todas elas, precisa do comprometimento coletivo para que uma visão se torne realidade. E é juntos que nós construiremos o que Deus está começando aqui nesse tempo. Estamos juntos? Concluindo, hoje não estamos apenas encerrando um ano. Daqui mais 10 minutos, menos de 10 minutos,
10 minutos, estaremos encerrando o ano. Nós estamos entrando numa estação espiritual que Deus preparou para nós. É mais do que a virada de ano, aquela coisa de adeus ano velho, feliz ano novo, é muito mais do que isso. É um tempo de portas que se abrem para nós, mas também de corações que são alinhados, que precisam ser alinhados segundo a vontade de Deus. Deus nos chama nesta noite, irmãos, para amadurecermos como igreja, e me chama a mim mesmo como pastor a ter coragem na liderança. A minha expectativa pastoral nessa igreja é muito grande. Alguns colegas do Brasil e até de fora do Brasil, tem muita gente que me conhece. Pastor, tem 100% de convicção? Eu falei 120%. Ali é o caminho de Deus para mim nesse momento. E eu creio que é o caminho da igreja também. Porque se é o caminho de Deus para mim, tem que ser o caminho de Deus para a igreja também, né? Eu não sei quantos não pensam dessa forma, mas se não pensam dessa forma, está na hora de alinhar o pensamento. Foi Deus que nos trouxe aqui. E chamou como pastor para liderar com coragem, com humildade e, acima de tudo, com fidelidade a essa palavra aqui. Esse aqui é o meu manual aqui, ó. Os juízes do Supremo deveriam usar a Constituição Federal. Alguns não usam, mas o pastor ele tem que usar. Essa aqui é a minha Constituição, e eu vou usá-la sim. Esse é o meu objetivo. E que esse novo tempo, irmãos, não seja apenas um tempo diferente, mas acima de tudo seja um tempo transformador. Que não seja apenas emocionante. Daqui a pouquinho vai ter o abraço, vai ter a oração, mas mais do que isso, que seja um tempo que cada passo dado, cada decisão tomada e cada esforço realizado sejam guiados pelo Espírito Santo e não pelas nossas próprias conveniências. O Espírito Santo tem que nos guiar. E que olhando para trás, quando estivermos no futuro, daqui a alguns anos, quando nós estivermos lá no futuro, e nós olharmos para trás, nós possamos testemunhar juntos. Não foi fácil, mas foi a obra de Deus. A igreja hoje pequena, daqui a alguns anos grande, e aí nós vamos olhar para trás e vamos lembrar de tudo isso, e possamos testemunhar juntos isso. Não foi fácil, mas o Senhor esteve conosco todo o tempo. E por último, esse novo tempo seja lembrado como um tempo de fé, coragem, unidade e profunda dependência do Senhor. Um tempo em que cada um de nós respondeu ao seu chamado com compromisso, amor e esperança. Amém?